Olá, boa noite. Estamos começando aqui o programa Replay de toda segunda-feira. Hoje com um leve atraso, mas nada que comprometa o conteúdo do programa. Tem muita coisa para rolar nesta segunda-feira, onde nós vamos falar no que, olha, tem muita coisa rolando. E o assunto que acabou virando a grande notícia aqui da região do Cariri nesse início de semana é o acesso do Icasa para a Série D do Campeonato Brasileiro. A grande questão é que com esse assunto não vem só o acesso, o Icasa está de volta ao cenário nacional. O torcedor quer saber qual é o planejamento para o ano que vem, quem vai ser o técnico do time e o dinheiro da CBF, sai ou não sai? Como é que vai ficar esse Icasa visando o Campeonato Brasileiro do ano que vem e pensando no Campeonato Cearense? O planejamento já começa da Taça Fares Lopes? Opa, é muita pergunta, então tenha calma que você vai saber de tudo daqui a pouquinho, porque nós temos entrevista com o dirigente Celso Pontes falando sobre o Verdão do Cariri e também destacando esses temas, tá bom? A gente vai falar sobre isso, falar muito sobre o Verdão do Cariri no programa de hoje. Hoje também vamos falar sobre polêmica, saída do atacante Nael do Guarani. 3 dias depois que o Nael já tinha sido anunciado como reforço do Leão do Mercado, pois no sábado passado o presidente do Leão do Mercado, Romeu Caldas, falou sobre a saída, que o Nael não estava mais no time do Guarani. Vamos trazer essa entrevista que tivemos no sábado passado com o presidente Romeu Caldas. E agora há pouco, o atacante Nael também mandou para a gente um vídeo dando a versão dele sobre essa situação. Então nós teremos o presidente do Guarani e também o próprio jogador falando sobre este caso. Vamos também trazer aqui classificação do Campinense, destacando o Mauro, que é ídolo em Campina Grande, classificação do Atlético Cearense. As duas equipes estão na Série C do Campeonato Brasileiro do ano que vem e vão se enfrentar na semifinal da Terceirona deste ano. Vamos também falar com o técnico Raimundo Wagner, o Raimundinho, que conseguiu acesso duplo da Águia e do Verdão do Cariri. Enfim, vamos também trazer notícia triste, a morte do primeiro diretor de futebol do Barbalha Futebol Clube, que aconteceu neste fim de semana. E um jogador destaque da Raposa Caririense no Campeonato Cearense Sub-20, que foi baleado hoje pela manhã e está internado em situação, pelo menos na UTI, de um hospital lá do município de Barbalha. A gente vai falar sobre tudo isso hoje no programa Replay e que conta com a presença ilustre de um cara muito conhecido da gente e que a gente tem um prazer enorme em receber novamente no programa de hoje. É o jornalista, comentarista esportivo Antônio Rodrigues. Boa noite, Antônio. Boa noite, Tony. Hoje é um dia bem animado, né? Muitos assuntos no final de semana, notícias boas para o futebol do Cariri, né? Coisas que a torcida estava muito ansiosa, principalmente pela volta do Icasa ao Campeonato Brasileiro. Eu acho que a partir de agora a gente tem algumas coisas para traçar no ano, principalmente o Icasa, já apostando também no Rumeirão, numa nova cara na volta da torcida e quem sabe ter uma volta, né, um retorno do Icasa que tem uma torcida tão forte. Então isso daqui a gente vai conversar daqui a pouco, mas pelo menos esse final de semana tão animado para o torcedor, a gente já tem alguma perspectiva, viu a manifestação e acho que isso traz uma esperança, né? Muito assunto, é sempre um prazer estar aqui e agradeço mais uma vez o convite. Ok, obrigado, meu querido Antônio. A gente vai falar sobre muitos assuntos aqui, destacar também que a gente vai mostrar os gols do amistoso de sábado entre Barbalha e Guarani. Me agradou demais as duas equipes, tanto o Guarani do Lamar Lima, como também o Barbalha do Jorge Luiz Bacalhau. E a gente vai trazer também um momento emocionante da classificação do Campinense na Série D, mas enfim, é daqui a pouquinho. Porque a gente vai inicialmente trazer a tabela do Campeonato Brasileiro da Série D, os jogos que aconteceram, os jogos de volta, que garantiram os 4 classificados para a Terceirona do Brasileirão do ano que vem. Confira aí a tabela, portanto, com os jogos, os 4 jogos que definiram aí os classificados, os semifinalistas. Nós temos aí, já do lado esquerdo, você vê os jogos de ida, né? O Atlético 1-1 com Ferroviária, a América 0-0 com o Campinense, a Uberlândia perdeu 1-0 para a Aparecidense e o Caxias empatou 0-0 com a ABC de Natal. No lado direito da tela, você vê os jogos de volta. A Ferroviária de Araraquara 0-0 com o Atlético Cearense e o Atlético venceu 4-3 nas penalidades. O time do Campinense empatou 0-0 com a América de Natal. Nos pênaltis deu a Raposa 4-2. O Aparecidense empatou 1-1 com o Uberlândia, já tinha vencido a primeira, garantiu a vaga. E o ABC de Natal 3-0 para cima do Caxias,
tinha empatado a primeira, então acabou vencendo. Interessante que nessa tabela aí, a gente observa que os times da casa, apenas Paricidense e o ABC de Natal e o Campinense, né, tiveram aí a classificação e o Atlético Cearense foi o único time dos quatro, de todos que estavam jogando, que não tiveram a melhor campanha, né? E ele pegou a Ferroviária, que tinha a melhor campanha, decidiu fora de casa, ou seja, tudo se levava um favoritismo para a Ferroviária de Araraquara. Então todo mundo estava falando na Ferroviária. Ferroviária que inclusive tinha um técnico muito conhecido, Elano, que foi do Santos, seleção brasileira, como jogador, era um baita de um atleta e está no início de carreira como técnico de futebol. E aí todo mundo falava, eu lembro inclusive que assim, quando a gente conversava com alguns colegas, se dizia o seguinte: a situação do Atlético é muito difícil. Vai pegar a Ferroviária, melhor pontuação, é mais fácil para o Campinense. E a gente viu que o Atlético foi lá e fez o seu resultado, mesmo jogando longe aqui do estado do Ceará, viu, Antônio? Assim, desde o início a gente já colocava essa preocupação da situação do Atlético, o torcedor de casa que acompanhou desde o início essa trajetória, porque ele já entrou num grupo muito difícil. É verdade. É tanto que todos os 4 clubes que passaram na chave do Atlético chegaram a essas quartas de final com chance de acesso. No caso dos seus colegas, o ABC, o Campinense e o América, que acabaram se enfrentando, e o próprio Atlético. Então, os 4 times do grupo 3 passaram de fase e chegaram até as quartas com chance. Então, quando a gente lá atrás, inclusive aqui no programa, falava sobre o Atlético Cearense e as suas chances, já colocava esse risco por estar num grupo forte, que também tinha o Central, tinha o Souza da Paraíba, vice-campeão paraibano, enfim, tinha o Caucaia, que apesar de algumas mudanças para o Cearense, tinha se reequilibrado para a disputa da Série D. Eu acho que o Central do Caruaru, acho que era o outro time, não me recordo agora, enfim. Era um grupo bem equilibrado e que eu já apostava muito que dali ia sair alguns concorrentes do acesso e de fato aconteceu. Agora sim, o equilíbrio da Série C, da Série D, perdão, e tem esse detalhe do mata-mata que acaba, digamos assim, trazendo um fator que pode ser decisivo, às vezes uma expulsão, um gol nos acréscimos, enfim, esses detalhes fazem muita diferença. E o Atlético Cearense, ele teve uma trajetória de alguns tropeços, mas sempre mantendo, de certa forma, um equilíbrio. No momento de mais risco, né, quando ele jogou com o Paragominas, ele teve chance de ter um bom placar em Fortaleza. Quando chegou lá, correu o risco de ser eliminado, tomou 2-0 ainda no primeiro tempo, porque o Paragominas conseguiu recuperar e o Atlético avançou. Então, assim, a Série D tem esse detalhe muito traiçoeiro, né? Tanto que a Ferroviária, melhor campanha de todos os clubes, acabou tropeçando. Eu assisti os 2 confrontos, né? Também assisti o confronto do ABC, assisti o confronto do América e do Campinense. De fato, que o ABC talvez seja o time que mais se destaque dos 4 do acesso, porque ele já tinha também feito uma campanha tão boa quanto a Ferroviária. Tem alguns destaques individuais, como o Alisson, que foi revelado lá, voltou, rodou por Cruzeiro, Botafogo, disputou Libertadores, enfim, e acabou fazendo gol decisivo. Mas todos os outros confrontos foram muito equilibrados, inclusive Uberlândia Aparecidense, Campinense e América foi um dos mais acirrados, né, decidido nos pênaltis. Um fator interessante, dentro de todos esses destaques que você coloca, por exemplo, o Guarani de Sobral foi o time que melhor se classificou, o melhor cearense, né? O melhor cearense, foi o primeiro do grupo dele, né, e acabou saindo para o Campinense, né? Mas se esperava muito do Guarani de Sobral, mas não se falava, não tinha tanto um oba-oba para o Atlético Cearense. E o Atlético veio ali, caladinho, na boa, derrubando o favoritismo. E outro detalhe, e aí foi o que me preocupou bastante, porque o Atlético tinha o artilheiro do Brasil, na época, o Olávio, e aí perde o Olávio, que vai para o Volta Redonda, jogar a Série C do Brasileiro, e aí ficou aquela pergunta: quem vai ser o cara, né, com a saída do Olávio, já que o Olávio era tão importante? E nesse momento da saída do Olávio, de fato houve uma oscilação. O Atlético sempre figurava entre os 4, caiu, o Souza chegou a tomar sua posição. Exatamente. E depois em alguns confrontos ele conseguiu recuperar, então a classificação dele foi na sofrida. Última rodada, inclusive. Mas um detalhe que chama a atenção é que esse grupo realmente é muito forte.
se a gente olhar os adversários do Guarani de Sobral, não desmerecendo, mas são equipes de estados em que tanto a questão econômica como o destaque do futebol menor, a maioria da região norte, ou também times maranhenses, do Piauí, que a gente tem que considerar que o cenário futebolístico hoje do Ceará, do Rio Grande do Norte, que tem 2 grandes times, o América e o ABC, enfim, o Campinense também é um grande time na Paraíba, são adversários que trazem, né, tem uma vitrine para o futebol maior. Apesar de que o Guarani de Sobral fez um bom confronto contra o Campinense. Mas isso já demonstrava, quando o Atlético passou, que colocava essa pulga atrás da orelha. Só que no confronto com a Ferroviária, Tony, aí é que chama a atenção. No primeiro jogo, o primeiro tempo a Ferroviária, o Atlético acha um gol, bem no começo, de cabeça, e depois volta a sentir uma pressão da Ferroviária no primeiro tempo, que já chega a empatar. Só que no segundo tempo a Ferroviária cansa e o Atlético traz um volume de jogo muito maior, não transmite em chances claras de gol, mas pressionava. E para quem olhava esse confronto com uma disparidade, principalmente os comentaristas que acompanham a Ferroviária, os comentaristas de São Paulo, que enxergavam esse confronto com um certo favoritismo, ali, inclusive, eu tinha esse olhar de que a Ferroviária, até pela estrutura, enfim, talvez fosse se impor um pouco mais, mas a gente não viu isso no confronto. No segundo jogo, não. No segundo jogo, a proposta do Raimundinho foi de se defender melhor, se estruturou, e apesar disso, a Ferroviária não criou chances claras. O Carlão não teve nenhuma chance de uma defesa absurda. Ele fez defesas pontuais, boas defesas, mas não teve... E foi importante na hora da penalidade mesmo, né? Mas o Atlético, por outro lado, não criou, né? Então foi um jogo assim, até difícil de ver. No segundo jogo foi um jogo mais truncado, mais pegado mesmo, e que foi decidido nos pênaltis, e aí brilhou o Carlão, né? E convenhamos, o Carlão vem brilhando há muito tempo. Inclusive, era para a gente ter aqui um vídeo do Carlão. Ele mandou uma mensagem para mim hoje, até pedindo desculpas, que não deu certo ele gravar, já estava em viagem, mas ficou para uma outra oportunidade ele participar conosco aqui no programa. Mas é um baita de um goleiro, a gente viu o Carlão no Crato, né? Ele conseguiu acesso com o Crato, e é um cara que vem fazendo bons desempenhos, e já pelo Atlético Cearense, tanto boas defesas, com penalidades e também fazendo gols. Tem até uma semelhança entre o Carlão e o Mauro, que são exatamente bons cobradores de pênaltis e também defende muito pênalti. E o Carlão foi decisivo também nessa questão do Atlético Cearense. Mas a gente vai falar um pouco mais do Atlético daqui a pouco, porque eu queria chamar a atenção do Campinense por conta do Mauro, o Mauro Iguatu. Né? Eu sou suspeito para falar do Mauro, porque assim, eu sou fã do Mauro como cidadão, ele é um baita de um cidadão, quem conhece o Mauro sabe bem disso, né? E é um baita de um jogador. E a gente que acompanhou o Mauro desde o início da carreira, desde a época do Icasa, aí foi para o Barbalha, voltou para o Icasa, aí foi, se não me engano, para o Crato, enfim, ele saiu passando pelas equipes, foi sendo emprestado, a torcida meio que desconfiada com o Mauro. E aí eu acho que o grande momento do Mauro, assim, para dar guinada na carreira dele, foi 2012, quando ele acabou entrando naquele jogo contra o Duque de Caxias, o João Paulo foi expulso, brilhou, e ele entrou, essa Série B. Ele fez uma baita defesa, assim, que deu a tranquilidade, que estava todo mundo com medo, como é que vai ser o Mauro, e aí ele faz uma baita de uma defesa, o Duque ainda bota uma bola na trave, e aí deu segurança ao time, o Icasa segurou o jogo lá em Duque de Caxias, empatou 0-0 e conseguiu acesso para a Série B. E depois o Mauro, por onde passou, foi ídolo do Ferroviário, campeão do Ferroviário, foi para o 13 Campina Grande, ídolo absoluto. E aqui, inclusive, no programa, foi quando ele destacou a sondagem do Campinense. E ele nem chegou aí direto para o Campinense, chegou aí para o Piauí trabalhar com o Flávio Araújo, se não me engano, no 4 de julho. Isso. E aí depois é que ele foi para o Campinense. Mas é um cara de personalidade, teve no Icasa, né, campeão com o Icasa, na Série B, teve aquela falha no jogo do Crato, ele chegou aqui com personalidade, chegaram a falar coisas, chegaram a levantar situações contra o Mauro, mas que é aquela coisa, quando o cara tem qualidade, tem competência, a coisa sai na urina, como diz a história, e é um cara realmente tampa. E está mostrando isso, não é por acaso que o Mauro é ídolo, pois não? Não, eu fiz questão de, assim que saiu as cobranças, eu de fato estava, não tinha uma torcida nem pelo América, nem pelo Campinense, mas por causa do Mauro,
eu estava muito torcendo por ele, porque ele já tinha brilhado muito na trajetória do Campinense na Série D, e assim que fez a defesa, eu mandei uma mensagem para ele, ele veio olhar horas depois, respondeu, e parabenizei ele, porque realmente é um cara muito, muito incrível, sensacional. É demais. É um ser humano, e como goleiro a gente não tem o que falar. E a qualidade dele com os pés, que é uma coisa que ele se desenvolveu nos últimos anos. Exatamente. Né? A gente tem uma cisma de o São Paulo, quando chegou no Santos, no Vanderlei no certo, fulano no certo, precisa de um goleiro. O Mauro nunca foi esse goleiro, mas ele foi desenvolvendo uma técnica maior com os pés, e no Icasa ele jogava já como quase um líbero ali, né? chegava lá, né? A construção do jogo passava pelos pés dele. A gente tem gols do Icasa, inclusive transmitidos aqui pelo canal, que as jogadas começam com o Mauro. Ele faz o lançamento e às vezes a construção mesmo, junto com a defesa. Então, assim, não foi surpresa ele bater o pênalti, porque ele já tinha batido outros pênaltis, inclusive pelo próprio Campinense, e converteu mais uma vez. E no 13 também foi assim. Exato. Né? Foi campeão no 13, o acesso, defendendo e cobrando pênalti, e também dessa forma. E eu anotei aqui, rapaz, o nome do narrador. Não podia deixar de colocar esse vídeo. É um vídeo, inclusive, que está bombando nas redes sociais lá em Campina Grande, na Paraíba. E eu tenho um amigo meu, Jefferson, que mora lá em Campina Grande, torcedor ferrenho do Campinense, ele mandando a gente conversando ontem, e ele disse que chorou, né, quando viu o acesso, a forma que foi, enfim, o sofrimento e a alegria, a vibração. E hoje se tem uma unanimidade em Campina Grande, entre Galo e Raposa, é o nome do Mauro. Isso é indiscutível. O homem manda prender e manda soltar em Campina Grande hoje. É Pedro Canísio, narrador. Veja só o vídeo da cobrança do goleiro Mauro, que garantiu a classificação do Campinense para a semifinal do Brasileirão da Série D e o acesso à Série C do ano que vem. Vale a pena conferir. Pedro Canísio é o nome da fera. Esse sim demonstra ser torcedor do Campinense e teve emoção no momento dessa cobrança. Confere aí. Vai, Mauro Iguatu! Vai, Santo! Vai, iluminado, divino! Mauro Iguatu, pra subir! Pra subir! Subiu! 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 É gol do Campinense! Acabou! Nas 3 cobranças de pênalti, nas 3 decisões, Mauro Iguatu decidiu. Acabou! Campinense subiu! Campinense subiu! Bateu no ângulo! Mauro Iguatu pode providenciar a estátua dele! Pode providenciar! Ele foi lá e bateu! Bateu no ângulo com toda a frieza, com toda a experiência. E o Amigão vive um delírio coletivo. Torcedores chorando aqui no Amigão. Pedro. Adeus, Série B. Subiu! Pedro Canísio, subiu Pedro Canísio, subiu e subiu para valer. E aí pode botar uma estátua do Mauro lá no campo do 13 e outro lá do Campinense. Eu faria o seguinte, como nessa pandemia faltou a coisa que mais leva alegria para o pessoal de Campina Grande, que é o São João, então pega lá no Parque do Povo e faz uma estátua do Mauro e coloca lá no Parque do Povo. Porque nesse período de pandemia ninguém levou mais alegria para Campina Grande do que o Mauro, viu? Pode ter certeza disso. E aproveita Iguatu também, porque o nome Iguatu nunca foi tão propagado como com o Mauro, que todo mundo chama o rapaz de Mauro Iguatu. É realmente um cara fantástico e vale realmente toda essa emoção, toda essa vibração do Pedro Canísio nessa narração do gol do Mauro. E aí a gente aproveitou para conversar com o Maurão, né? E aí eu combinei com o Mauro aqui, fiz umas perguntas para o Mauro gravou com a gente teve o auxílio aqui do Samir, da assessoria lá do Campinense, né? E aí vamos conferir essa entrevista, né? Uma entrevista meio tabela, o Samir acabou me representando lá com o Maurão,
né, sobre todo esse momento vivido por ele e também pelo Campinense. Mas inicialmente nós perguntamos ao Mauro como foi esse acesso e o fato dele ser protagonista direto, né, nessa conquista do Campinense de ir para a semifinal do Brasileirão e ainda o acesso da Série C do ano que vem. Confere. Fala, meu amigo Tony Souza e toda a galera do Replay, satisfação de falar com você. Olha, participação boa, gratificante. Primeiramente agradecer a Deus pela oportunidade, né, de estar mais uma vez disputando uma competição nacional e contribuindo para o processo de acesso com a instituição campinense. E agora, próximo passo, o título, Mauro? Sim, agora é focar todas as energias possíveis para poder ir em busca, primeiro para passar pelo Atlético Cearense, que é um baita time, bem treinado pelo meu compadre Raimundinho. E agora o nosso passo é pensar na semifinal e depois sim, passando e buscando o principal objetivo, que é o título. Mauro já se acostumou em ser unanimidade aqui em Campina Grande, sendo ídolo das duas grandes equipes da cidade? Para ser bem sincero, eu sou um cara muito simples, muito na minha. Eu ainda não sei o tamanho dessa dimensão, mas eu tenho certeza que eu tenho o respeito e o carinho do torcedor que está aqui na forma geral em Campina Grande, e agora eu defendendo a equipe do Campinense Clube, a qual tenho um grande respeito e carinho com cada um dos torcedores, mas eu fico muito agradecido e honrado por tamanho respeito por minha pessoa. Mauro, você já imaginava naquela participação no Replay, que ainda era apenas cogitado pelo Campinense, que teria toda essa passagem pelo clube? Olha, Tony, quando a gente trabalha com honestidade e afinco, as coisas acontecem de uma forma positiva. Lembro bem que na minha participação aí no Replay, a galera aí do Campinense invadiu aí, né, as redes sociais do programa, pedindo a minha contratação, e dias depois, aliás, meses depois, né, porque naquela oportunidade eu tinha ido para o 4 de julho no Piauí, mas meses depois eu vim vestir a camisa do Campinense Clube, a qual Deus me mostrou esse caminho e a qual sou muito bem agradecido e grato a Deus pela oportunidade de estar vestindo a camisa do Campinense Clube. Para fechar uma mensagem aí para o programa. Tony, um abração, obrigado por mais uma vez você estar sempre nos acompanhando, dando aquela moral, um beijão no coração, sucesso aí no seu programa, que Deus abençoe cada vez mais. Um abraço, Maurão, Deus abençoe, meu querido. Aliás, Deus está te abençoando cada vez mais. E aí tem uma situação também off aqui que eu vou entregar. O Mauro foi para o Campinense, mas foi preocupado, desconfiado. Primeiro porque ele é ídolo do 13, né? E aí ele não sabia como é que ia ser recebido pela torcida do Campinense e como é que a torcida do 13 também ia reagir. Realmente a galera invadiu aqui o YouTube, o chat, no dia que ele estava aqui, e que acabou ali sem querer a gente pressionando, e a gente descobriu. Na verdade, a gente até descobriu porque alguém mandou uma mensagem aqui no YouTube dizendo o Mauro interessa ao Campinense. E aí ele não teve como negar, acabou dizendo que realmente interessava, só que naquela ocasião ele foi para o 4 de julho. E aí foi para o Campinense agora, foi feliz. Ou seja, ele está entre aqueles jogadores, Antônio, que conseguiu ser ídolo de times rivais, hein? Grandes nomes, diga-se de passagem. E a gente tem que falar que a rivalidade entre 13 e Campinense é muito acirrada. Então, assim, você conseguiu o respeito de duas torcidas que é o Ceará e Fortaleza de lá, o Brasil e a Argentina, porque, o Vasco e o Flamengo. Na Paraíba, o Botafogo é um dos grandes clubes, mas dentro de João Pessoa não tem alguém com peso que rivalize, apesar do Auto Esporte ser um clube tradicional. Não tem a mesma torcida, né? E também as conquistas esportivamente também, né? não tem a mesma dimensão do Botafogo. Já em Campina Grande tem esses dois times que sempre se rivalizam, já estiveram em patamares importantes do futebol brasileiro, e o Mauro conseguiu essa façanha. Agora eu queria destacar uma coisinha curiosa, né? Que ontem a torcida do América, esse final de semana para a torcida do América de Natal foi muito complicado. Primeiro pela eliminação e depois porque teve que torcer para o ABC subir para conseguir uma vaga na Série D do ano que vem. Deu certo, mas foi da pior torcer forma possível. Torcer para o rival, né? Torcer para o rival, não conseguiu acesso e acabou torcendo para o ABC subiu, o América conseguiu a vaga, felizmente para o América, porque já tinha a vaga do Globo, então estava sem a vaga e o América conseguiu. Isso é uma tarefa ingrata para qualquer torcedor, mas o América é um clube de grande torcida, né? Já é a 4ª vez, se eu não me engano, que ele bate na trave, e quem sabe, eu acho que, com certeza, pela estrutura, a torcida
o América vai retornar pelo menos para a Série C em alguns anos. Eu acho estranho ver América, ABC, times assim jogando na Série D, Santa Cruz, né? Eu acho muito estranho, pelo que a gente conhece, né? O 13, a gente conhece a estrutura das equipes, são estruturas até interessantes, e a torcida, né? São torcidas fanáticas, numerosas, é realmente curioso, mas estamos vivendo um novo momento no futebol e outras equipes estão aparecendo, estão surgindo e estão fazendo jus por estar em patamares melhores. Está aí o Atlético Cearense, né? Que quando era Uniclinic nunca chegou tão longe, né? Como está chegando agora a Águia, que continuou com o mesmo mascote, né? A Águia da Pré-Cabura, o time do Atlético. Bom, parabéns ao Campinense, boa sorte aí para o Campinense na Série C do ano que vem, porque a coisa complica, viu? A torcida do Ceará vai ficar difícil, viu, Maurão? Porque o Campinense vai enfrentar justamente o Atlético Cearense na semifinal. Né? Vai ser esse confronto aí, de um lado o Raimundinho, do outro lado o Mauro. E nós acabamos também por conversar com o Raimundo Wagner, né? O Carlão, batemos papo com o Carlão não pôde gravar, mas o Raimundinho pôde sim fazer uma gravação para a gente, dos vídeos, enfim, e a gente inicialmente perguntou, né? Pediu para que o Raimundinho pudesse falar sobre essa conquista, né? Sobre esse acesso e esse momento difícil de enfrentar um adversário onde era o grande favorito, inclusive era o time de melhor campanha da Série D do Campeonato Brasileiro e mesmo assim o Atlético conseguiu acesso. E o nosso querido Raimundinho respondeu aqui para o replay. Boa noite, Tony. Boa noite a todos, né, que estão nos vendo nesse momento. Tony, esse acesso foi muito difícil, né? Eu acho que a gente chegar aqui da forma que chegamos, a gente já no começo considerava a nossa chave a chave mais forte da competição. E a dificuldade que nós tivemos para chegar até esse momento, né? Então, assim, a gente acredita muito que foi muita força de Deus, né? Força de Deus, primeiramente, a ajudazinha do Padre Cício, para que a gente conseguisse esse acesso, né? Porque não foi fácil, né? Primeiro classificar não foi fácil na primeira fase. Pegamos logo a Juazeirense no primeiro mata-mata, que vinha de resultados incríveis, né? Na Copa do Brasil. Também chega na semifinal do estadual baiano. Depois veio o Paragominas, time que eu considerei o mais difícil, né, do mata-mata, né? Mas foi muito trabalho, cara, muito trabalho. Nós estamos passando por uma dificuldade muito grande aqui no clube, mas como falei para os atletas, nunca cheguei para trabalhar de cara feia, sempre acreditando no processo do trabalho, né, unindo todo mundo dentro da dificuldade. E subir aqui diante desse adversário que completou 19 jogos que não perdia para ninguém, né, porque não ganhamos pênalti, valoriza muito todo o trabalho que foi feito durante esse ano todo, né. Chegamos nas semifinais do estadual, perdemos vários jogadores aqui durante o ano e conseguimos remontar, botar mais jovens para jogar, os garotos foram muito bem e graças a Deus a gente conseguiu aí esse acesso. E aí, qual foi o momento mais difícil, Raimundinho, dessa trajetória? O momento mais difícil foi quando eu perdi muitos atletas, né? Eu dei uma entrevista quando saí para Fortaleza na semifinal que me perguntaram como a gente ia chegar para a Série D. E naquele momento eu falei que se eu tivesse a condição de ficar com aquele grupo, a tendência da gente classificar na Série D era maior. E se eu perdesse, ia ser muito difícil, né? Porque tem que fazer todo o processo novamente, né? Dentro do nosso modelo de jogo, né? Que é um modelo de muita transição, de muita posse de bola, né? Dar uma oscilada na marcação, hora marcando sob pressão, como nós fizemos ontem, outra hora marcando embaixo, né? Reativa para sair nos contra-ataques forte. E eu fiquei sem muitos atletas, né? Saíram 9 do estadual para o início da Série D, teve que botar jovens para jogar, garotos que nunca tinham tido um minuto, né, de jogo num time profissional. Depois perdi Olavo, perdi Vinícius, então ficou muito difícil para o trabalho. Mas aí a gente acreditou sempre, a comissão técnica, os atletas acreditam muito no meu trabalho, né, no que eu falo para eles, no tudo que a gente vai fazer aqui. A gente conversa muito, eu não sou desse tipo de treinador autoritário, né, gosto sempre que minha comissão participe, dou a liberdade para isso.
E talvez tenha sido esse a parte difícil, né? Essas percas de jogadores para a gente chegar até a competição. E achava era muito difícil. A primeira fase era muito difícil, né? Times de muita tradição no futebol nordestino, futebol nacional. Mas aí Deus abençoou, porque nós não desistimos em momento algum. A gente aqui, o nosso momento financeiro está muito difícil, mas não deixamos de trabalhar, acreditamos sempre. Então Deus nos abençoe aí com esse acesso. E aí você tem a dimensão dessa conquista, Raimundo, até porque foi um acesso duplo, né? Foi acesso do Atlético e também do time do Icasa. Dá para ter essa dimensão? Toninho, na verdade, essa dimensão desse acesso, a ficha ainda não caiu, cara. Ainda tô aqui toda hora me beliscando, né? Porque pelo momento que nós passamos, né, teve tudo para não dar certo. Perdemos muita gente dentro do clube, o clube ficou muito resumido, né, nos profissionais, mas a presidente ela sempre agiu com honestidade, com transparência, né, com nós todos. Eu fiquei muito feliz assim por tudo que a própria diretoria nos propôs, né, sempre conversando, sempre mostrando que era difícil o momento, mas volto a falar, eu acho que o trabalho que nós fizemos, né, foi muito grande, tão grande quanto essa conquista, né. Na verdade a ficha não caiu ainda. Sei que fiquei muito feliz, né. Eu lembrei muito quando eu estava no Icasa, como interino, né, porque só assumia nos momentos difíceis. Aí nunca tive a oportunidade de pegar um trabalho com uma estrutura como sempre deram para os outros aí. E lembrei de 2011, quando eu tive que estar no banco quando o Icasa caiu, né. O Lira teve problemas aí, eu tive que assumir o clube. E ontem eu fiquei muito aliviado, né, em poder ajudar o Icasa com a vaga na Série D. Sou muito grato pela torcida, tudo que fizeram aí para nos apoiar isso. Acho que tinha assim o lado do acesso do Icasa, da vaga à Série D, né? Mas ainda tá meio difícil ainda, né, da ficha cair. Mas eu fico muito feliz por ter essa conquista e também, né, ter ajudado o Icasa a estar disputando a Série D, que vai ser um momento muito importante para o clube, para a torcida, né? Voltar com a Arena Romeirão aí, né, para poder ir em casa e a sua torcida desfrutar também, né, desses jogos aí a nível nacional, que o Icasa é muito grande e merece isso aí. Valeu, Raimundo, parabéns, Deus continue te abençoando e boa sorte aí na conquista, na busca, né, por esse título inédito também aí para a Águia da Pré-Cabura. Um abraço, meu querido, parabéns. Obrigado, Tony, obrigado, né, e eu acho que, volto a dizer, é muito coisa de Deus, né, acho que por tudo que a gente vem fazendo aqui, né, eu praticamente estou há 5 anos, né, em 2 clubes só. Tive no Floresta, onde eu tive a oportunidade de ter o acesso, mas infelizmente daquela vez não deu certo. Fiquei muito triste em não conseguir, porque o Floresta, eu tenho muita gratidão pelo Floresta, né, por a oportunidade que me deu de trabalhar lá, de evoluir, né, de crescer na estrutura que o Floresta tinha. Ontem recebi mais uma vez os parabéns do Diego, né, que é o filho do seu Teixeira, que sempre agradece pela nossa passagem lá. Então eu fico muito feliz, tá? E obrigado a todos aí pela torcida. Devo ir em casa assim que terminar aqui. Quero agradecer pessoalmente a todos aí, tá? Quando eu estiver em Juazeiro eu aviso, e quero ter o prazer de ir de novo no replay e poder contar um pouco, né, dessa façanha, né, de conseguir o acesso da forma que ele foi, né, aqui em São Paulo, em Araraquara, diante de um adversário muito grande, um adversário que disputa o campeonato mais difícil, né, estadual, que eu acho que é o Paulista. E Deus nos abençoe. Então, mais uma vez, obrigado a todos e um grande abraço aí, tá? Valeu, grande Raimundinho, grande Raimundo Wagner. E aí ele cita 2011, né? Porque na época acabou tendo um problema interno de bastidores, que aí é assunto para outro programa, da saída do
do Arnaldo Lira, e acabou que o Raimundo Wagner ficou para aquele último jogo que deu a queda do Icasa em 2011. Né? E a gente chamava o Raimundinho como uma espécie de bombeiro. Quando dizia, não tem dinheiro, não... chama o Raimundinho. Sempre foi assim. Então, o Raimundinho acaba tendo esse protagonismo agora, não apenas de agora, né? Porque o Raimundinho fez muito bonito. Quando passou, por exemplo, no Guarani, foi campeão cearense sub-20, teve bons momentos, foi para o Quixadá, foi para o Alto Santo, foi para o Floresta, inclusive ganhando a taça dos campeões, né? Vencendo tanto pelo Floresta como pelo Atlético, vencendo o Ceará e vencendo Fortaleza. Então, assim, sempre fez um trabalho muito bacana e agora no Atlético Cearense consegue aí essa conquista dupla, né? Leva o time do Atlético para a Série C do Campeonato Brasileiro e acaba ajudando também o Verdão do Cariri. Ou seja, é uma figura emblemática do futebol cearense, mas no Icasa está com moral, não está não, Antônio? É só vai reforçar isso que o Raimundinho tem. Ele nunca teve essa oportunidade de fazer um trabalho mais concreto, mais consistente, né? Não teve o tempo, né? Aqui na região era mais esse bombeiro e teve essa oportunidade no Floresta, no Atlético Cearense. E dessas dificuldades que ele fala, um exemplo é que nessa segundo jogo de volta, o Atlético só levou 7 jogadores para o banco, né? O Atlético Cearense. E só para reforçar ainda, a Ferroviária só perdeu a primeira partida na Série D e não perdeu mais. O resto chegou a essas quartas de final do acesso com a invencibilidade longa e manteve, né, já que foram 2 empates, mas isso só para reforçar a palavra que ele diz mesmo, né, que eu acho que isso é fundamental, foi uma façanha mesmo, porque o Atlético Cearense, as dificuldades, são 9 jogadores, perderam 9 jogadores, né, e ainda perderam mais 2 na Série B, na Série D, o Vinícius e o Olávio, não é fácil. Não. E o Raimundinho soube se reinventar, né? Meus parabéns para ele. É verdade. E que o Icasa aí você acaba dando um exemplo, porque, por exemplo, o Icasa nunca se falava tanto geralmente quando tem algum problema, quando tem alguma situação favorável no Icasa, o nome lembrado, e aí eu não vou questionar, é justo lembrar desse nome, Flávio Araújo. Inclusive a gente vai falar daqui a pouquinho, porque o Icasa ainda está focado no Flávio Araújo para a Taça Fares Lopes. Mas geralmente é assim, e está no momento, pensa numa coisa grande, Flávio Araújo. E aí, por exemplo, por não ter dado certo o Flávio Araújo, que veio o Washington e fez uma excelente campanha em 2020, campeão cearense da Série B, né? Fares Lopes chegou ali na final, enfim. Então fez esse momento. Acho que está faltando também que o Raimundinho venha para o Icasa numa situação favorável. Se espera muito disso. Mas eu entendo demais a idolatria ao Flávio Araújo por tudo que ele fez. Né? A história do Flávio no Icasa se justifica essa lembrança. Mas eu acho que o Raimundinho, eu sonho em ver o Raimundinho comandando o Icasa numa situação favorável, sim. Bom, deixa eu rapidinho aqui fazer alguns registros. O Franklin Nóbrega fazendo o registro, deixando boa noite dele. Um abraço para o Franklin. Zé Ferreira também aqui com a gente. O Carlos Neto. O Zé Ferreira está em Penaforte, região do Cariri. Um abraço para a galera de Penaforte, obrigado. Tá bom? Nael, o menino problema. Daqui a pouquinho fala o Nael aqui com a gente. Tiago Oliveira deixando um abraço, falando da cidade de Iguatu. Um abraço à galera de Iguatu. Deve estar em festa também comemorando as façanhas do Mauro. Né? E ele diz aí, manda um alô para a torcida Icasiana em Santana do Cariri, um abraço para a galera de Santana do Cariri, que está em festa, né? Festa de Benigna agora, neste mês de outubro, um abraço para todo mundo de Santana do Cariri. Raimundinho sempre ajudando o Icasa, diz aqui o Franklin. Lucas Gomes, boa noite, nosso Juazeiro, o esporte do basquete e o vôlei, quando a prefeitura vai trazer esse tipo de esporte, eu acho que é importante o poder público incentivar outros esportes também, outras modalidades. Tá bom, Lucas? Um abraço para você. A Joyce também deixando aqui o boa noite dela. Obrigado, Joyce, um beijo. Tiago Oliveira, referência à Crônica Esportiva. Obrigado, Tiago, valeu. Beatriz Maiara, bora meu Verdão, bom trabalho, obrigado, Beatriz, beijão. Gostaria que a prefeitura colocasse basquete e o vôlei. Todos nós gostaríamos. O Icasa tinha o basquete também, né? O Guarani também tinha. Guarani, era o Fabiano Rodrigues, que era o técnico do basquete, né? O Fabiano Rodrigues. Nunca vi o Fabiano jogar uma cesta em canto nenhum, mas era o técnico do time do basquete. Rafael Mangueiro, meu coração é só alegria com o meu Verdão. Se não fosse a pandemia, o Verdão teria ganhado essa vaga em campo.
O Edson Alves, salve, Tony, meus amigos do Replay. Só um detalhe rápido, foi em campo, e Icasa conseguiu em campo, a terceira melhor campanha dos que nos classificaram, né? Claro, eu entendo que a pandemia atrapalhou, porque o Icasa era até um dos favoritos para chegar a semifinal. Porque, na verdade, acabou desmanchando o time, aí né? Desmanchou o elenco. Houve aquela parada, O Icasa teve seu mérito. Assim. O governo do estado acabou parando ali por um mês, mais ou menos, e os times acabaram liberando jogadores e realmente houve essa atrapalhada. Mas concordo, foi dentro de campo mesmo. Salve, Tony, meus amigos do Replay. O maior do interior voltou ao nível nacional. Não poderei ver em boa hora essa vaga. Vai ressurgir o cenário nacional numa arena novinha, e casa é grande. Todo mundo na expectativa essa arena com essa torcida do Verdão, vai ser massa. A Cis Melo aqui também. O Carlos Neto, com a classificação do lema do Icasa, ficou ainda mais representativo. A fé nos conduziu à vitória, né? Tá certo, então. Bom, Marcel também deixando aqui o alô. A gente vai pouco a pouco lendo aqui os recados, tá bom? A gente vai para o rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta. Ainda tem muita coisa, gente. Tem o presidente do Guarani falando sobre a saída polêmica do Nael e anunciando contratação, tá bom? Inclusive ele deu de primeira mão pra gente no amistoso de sábado entre Barbalha e Guarani. E o Nael também mandou um vídeo falando sobre a versão dele da saída da equipe do Guarani. Os gols de Barbalha 2, Guarani 1, no amistoso foi realizado no estádio Naldão, primeiro jogo com presença de público aqui na região do Cariri, desde o início da pandemia. Ainda tem também entrevista com Celso Pontes, dirigente do Icasa, sobre planejamento do Verdão, Série D, dinheiro da CBF e o Icasa na mira de Flávio Araújo. E também vamos falar sobre um jovem do time do Barbalha Futebol Clube, destaque do Campeonato Cearense, e que infelizmente foi vítima hoje, acabou levando vários tiros na cabeça e está internado no Hospital Santo Antônio, no município de Barbalha. A gente vai falar sobre tudo isso. Fica ligado, se inscreve aqui no canal, deixa o teu like, segue a gente também lá no Instagram, tá bom? A gente aqui nessa parceria com o site Miséria e também com a galera do Rádio Torcida K, que tem no aplicativo, no Rádiosnet, no YouTube, no Facebook, você encontra o Torcida K com muita notícia do futebol cearense. A gente volta já. Edilan Máquinas, aqui na cidade de Barbalha, Rua do Videl, Centro 177. Você vai encontrar camisas para eventos, camisas promocionais, fardamentos personalizados, fardamentos profissionais e toda linha esportivas e colegiais, brindes em gerais. E olha só, o nosso bordado é computadorizado. Edilan Máquinas, aqui você tem qualidade visual. Espaço de Dança Aline Silva. Venha dançar, treinar e se divertir com a gente. Aulas de alongamento, fit dance, treino hitbox, balé infantil, K-pop infantil e juvenil, aerodança melhor idade, dança do ventre, atividades circenses e ginga capoeirinha. Matricule-se em uma de nossas turmas através do telefone 996 80 2523. Espaço de Dança Aline Silva, Rua Monsenhor Esmeraldo 429, em Crato. Você é amante do futebol? Eu lhe convido a se inscrever no nosso canal Replay com Tony Souza. Curta e compartilhe. E também para seguir o nosso Instagram. Toda semana, vídeos novos para vocês. Vamos falar da Icanet, o seu provedor de internet do Cariri, uma empresa do Cariri que investe no Cariri. A Icanet atende todo o município de Barbalha e parte de Juazeiro do Norte. Em breve, chegando com força no bairro Cidade Universitária. A Icanet não está preocupada em vender velocidade, preocupada com dinheiro, está preocupada que você tenha um plano de acordo com a sua necessidade. Icanet, o seu provedor de internet no Cariri. Tem aqui o telefone que é o WhatsApp, é o 99202-5340, 99202-5340. Também tem um site aqui na tela, icanet.com.br. Ainda tem um atendimento personalizado. Icanet é uma empresa do Cariri que investe no Cariri, tá bom? Bem, vamos falar aqui sobre o amistoso de sábado passado. Teve o Barbalha enfrentando a equipe do Guarani. O Barbalha de olho na Taça Fares Lopes, enquanto o Guarani está de olho na Série C do Campeonato Cearense. Foi um jogo bem interessante, bem movimentado
né, o Guarani comandado pelo técnico Lamar Lima e o Barbalha comandado pelo técnico Jorge Luiz o Bacalhau. Vamos ver os gols dessa partida que aconteceu no sábado passado com presença de público. O decreto do Estado acabou liberando a partir do sábado a presença de 30% de torcedores de acordo com a capacidade do estádio. Lírio Caloi e Naldão, a capacidade oficial é de 3.500 torcedores. Então, foi liberado para aproximadamente 900 torcedores. Eu não tive informação de quantos ingressos foram vendidos, mas tinha com certeza ali uma base de 500 pessoas mais ou menos acompanhando o amistoso entre Barbalha e Guarani no estádio Lírio Caloi e Naldão. O bom era o barulho e a pressão que a arbitragem nunca mais sentiu, rapaz. Nunca mais a arbitragem teve preocupação com o torcedor. O Marcos Cruz sofreu com a torcida das duas equipes. Mas o jogo foi muito bom, foi tranquilo. Vamos ver aí os gols. Lá vem o tio do Barbalha, Zé Oliveira. Ele bota fechado, olha o toque de cabeça. Vibra, agita, faz a festa. Gol! Do Barbalha! Alan Vitor é jogador que arrebenta. Cobrança de escanteio na entrada da pequena área. O André ainda foi saindo e o Alan Vitor, com total liberdade, subiu sozinho e cabeceou para o fundo da rede. Aberto o placar no estádio Lírio Caloi e Naldão e é tricolor. O Barbalha tem um. Alan Vitor, camisa 9, aos 7 minutos do primeiro tempo, abrindo o placar. 0 pro Guarani. Olha o Caio Dantas, tocou, Renatinho, posição legal. Vibra, agita, faz a festa. Gol! Do Barbalha! Renatinho é jogador que arrebenta. O passe do Caio Dantas foi açucarado. O Renatinho recebeu, dominou e de canhota fuzilou a meta do goleiro André. Renatinho é jogador que arrebenta. O camisa 10 é driblador e também tem boa finalização. Agora o placar no estádio Lírio Caloi e Naldão tem Barbalha 2, 0 pro Guarani. Elvis e Laerte, será? Cuidado, lá vem chumbo grosso Jefferson. Olha o Elvis, de canhota, chutou. Vibra, agita, faz a festa. Gol! Do Guarani! Elvis é jogador que arrebenta. Uma cobrança de falta perfeita. Ela foi no ângulo esquerdo do goleiro Jefferson, sem chances para o goleiro da Raposa. E que golaço do Elvis. Diminui o placar no estádio Lírio Caloi e Naldão. Elvis, camisa 6, é jogador que arrebenta. Agora 2 para o time do Barbalha, 1 para o time do Guarani. E que lindo gol do Elvis, Leandro. É, lindo gol do Elvis, 2-1, ainda poderia ter saído mais gols, os dois goleiros depois fizeram boas defesas, o Zé Lopes ainda perdeu um gol ali debaixo da trave. Foi um jogo que a gente viu boa movimentação das duas equipes. Tem muita coisa para corrigir? Tem, tanto o Guarani como o time do Barbalha. É compreensível para duas equipes que estão começando o seu trabalho, né, de pré-temporada. O Barbalha com a garotada que estava jogando no Campeonato Cearense, mas deu uma reforçada, muita gente chegou, mas me deixou uma boa impressão que, se continuar uma progressão, uma evolução das duas equipes, a gente possa ter times brigando, né? O Barbalha de olho na Taça Fares Lopes e o time do Guarani, na verdade, pensando na Série C do Campeonato Cearense. E aí tem uma questão. Na semana passada, o Nael acabou sendo anunciado pelo time do Guarani. Teve foto dele assinando, como se estivesse assinando o contrato. Ele fez foto, inclusive, posando com a camisa do Guarani. Mas no sábado, durante lá o jogo, durante o intervalo do jogo, a gente acabou chamando o presidente Romeu Caldas, que estava lá no Inaldão, para conversar com ele sobre a situação do Guarani, sobre esse momento dele estar fazendo esse resgate do Leão do Mercado, porque o que o Romeu Caldas está fazendo realmente é um resgate do Guarani.
né, para que o time busque essa terceira divisão, o acesso. A gente sabe que vai ser um campeonato difícil, tem times como Quixadá, Sport Limoeiro, Campo Grande, Pague Menos, Tianguá, enfim, várias equipes. Então a gente foi conversar com ele. E no meio da entrevista, eu acabei perguntando a ele sobre o Nael, porque tinha conversas de bastidores de que o Nael poderia estrear, ser relacionado para esse amistoso contra a equipe do Barbalha. E aí foi quando o presidente falou que o Nael estava fora dos planos do Guarani. Vamos acompanhar essa entrevista que tivemos com o Nael, com o presidente do time do Guarani, o Romeu Caldas. No Nael, ele chegou a se apresentar, foi feito acordo com ele, tudo, em questão salarial, acertamos tudo, entre o clube, o grupo de torcedor que ia pagar ele e tal. E assim, e o jogador se apresentou ao clube, né? Mas infelizmente ele se apresentou, treinou de manhã, de tarde, se apresentou um dia antes, fez foto, assinou um pré-contrato comigo, tá na mão do nosso advogado, só que infelizmente quando eu fui puxar o contrato dele, eu recebi várias ligações entre um acordo que tinha sido feito entre Icasa e Caucaia para tentar prejudicar o Guarani, que assim, eu não tenho raiva de ninguém, nem do Icasa, nem do Caucaia, mas foi um negócio entre eles lá, para o atleta não vir para o Guarani, e eu fui bem sincero com a torcida. O Nael é um bom jogador, mas não é um jogador que vai levar o Guarani nas costas, que vai resolver todos os problemas. Então eu disse assim, se ele não pode vir para o Guarani, a gente vai buscar outro jogador que possa vir com vontade, vestir a camisa do Guarani, que queira vestir a camisa do Guarani para buscar o título da terceira divisão, voltar o Guarani para a segunda divisão. Então assim, hoje, o Nael hoje não mais faz parte do Guarani, tem uma dívida hoje com o clube que recebeu um dinheiro na mão, provavelmente ele vai para o Caucaia, mas estamos esperando ele se apresentar no Caucaia e o Caucaia fazer a devolução do dinheiro que o Nael recebeu em mão. Já tem um outro nome já para o lugar, então? Já, segunda-feira se apresenta o Guto, o volante, jogou em casa, e o George, o centroavante, que chegou na metade da segunda divisão. Eu contratei ele hoje de novo e segunda-feira de antemão, primeira mão, ele está chegando juntamente com o Guto aí no Guarani para se apresentar, o centroavante Guto. Okay. O centroavante George. Bom, o Guto, né, que estava previsto, o volante, e o atacante George. O Guto é aquele mesmo que teve história aí com a camisa do Icasa. Pois bem, o Romeu acabou falando sobre isso. O Rominho, como é conhecido, né, o presidente do Leão do Mercado, né, e demonstrou realmente uma chateação com essa questão do Nael, né? E aí nós entramos em contato com o Nael, procuramos saber dele, qual era a versão dele para esse fato. E o Nael, quando a gente estava começando o programa, inclusive a gente acabou atrasando um pouquinho, porque estava organizando aqui para colocar o vídeo do Nael, e o Nael também deu a sua versão sobre essa sua saída repentina da equipe do Guarani. Vamos acompanhar o que ele disse. E aí, rapaziada, boa noite a todos do programa aí, Replay com Tony Souza. Quem fala é Nael, vim aqui esclarecer o ocorrido de eu não mais fazer parte da equipe do Guarani de Juazeiro. Infelizmente, não era o que eu queria, já tinha conversado com minha família, já tinha decidido que iria fechar com o Guarani, por estar perto de minha família, estar perto de casa, seria um campeonato curto, iríamos nos ajudar. Infelizmente eu ainda tenho um contrato com o Icasa, é um clube que eu tenho muita gratidão, mas que ultimamente vem tardando esse meu processo de crescimento e mais uma vez isso entrou em jogo. Foi falado para mim pegar minha rescisão, deu algumas complicações, para mim já estaria sendo resolvido, por isso que eu vesti a camisa do Guarani, fechei, fui ao treinamento, só que daí então começou toda uma complicação que gerou a minha saída do Guarani. Queria deixar bem claro que não foi a minha intenção, nunca que eu iria vestir a camisa de um clube, me apresentar, fazer parte do elenco, demonstrar meu interesse para toda a comissão, como foi feito, e deixar o clube na mão. Eu sei que está sendo bem feito o meu trabalho, sei que a revolta da torcida, diretoria é grande porque queria contar comigo, mas eu já expliquei para todos que foi algo que não dependeu só de... Acabou dando uma cortadinha ali no finalzinho, ou seja, eu tinha até conhecimento dessa questão de que o Nael tem contrato com o Icasa, tanto é que ele foi emprestado para o Democrata de Governador Valadares, foi vice-campeão, inclusive, da segunda divisão lá, e por empréstimo ao Icasa. Mas eu achava até que tinha sido resolvida essa situação. O jogador acaba colocando a versão dele, ou seja, pelo que parece,
o Icasa acabou emprestando de novo o atleta, ou não deve ter tido alguma situação com isso. A gente vai buscar também falar com o pessoal do Icasa para tentar entender. Agora seria uma baita de uma contratação para o time do Guarani, Antônio. Isso é inquestionável, né? A qualidade do Nael, principalmente no ano passado pelo Icasa, né? A temporada que ele fez, tanto na segunda divisão, na Fares Lopes e também no início do Cearense, isso é inquestionável. E assim, ao contrário, o Rominho falou que trouxe o Guto e o George, que é centroavante, então apesar de ser bons reforços, não são para a posição ali do Nael, né? Que hoje trabalha mesmo com ponta direita, corta para dentro, enfim, também abre como ponta esquerda, né? Às vezes até quebra de lateral esquerdo, como o Washington Luiz costumava fazer isso, é um jogador versátil. Então, assim, eu acho que o Rominho vai ter que buscar também um reforço para esse setor. Só que essa história é muito estranha, né? Porque como é que o Nael é ligado ao Icasa, acertou um empréstimo com o Guarani? Ele acertou sozinho, não acertou com o clube. O Icasa não participou dessa negociação para ele ir para o Guarani? Como é que ele vestiu a camisa, foi ao treino e não participou dessa negociação? Isso tem que ser respondido. A outra coisa é esse que ele não fala no vídeo, essa questão da ida dele ao Caucaia. Vai ou não? Realmente há um acerto dele? Eu acho até que ele já tem ido, porque quando eu falei com ele ontem, a ligação foi muito rápido, mas ele estava em viagem. Então... Eu acho até que ele já esteja lá em Caucaia, né? Eu conversei muito rápido e quando a gente estava para entrar no ar, inclusive, né, Guto? Quando a gente estava para entrar no ar, quando o telefone tocou, ele disse: Tony, começa que era o programa, começar agora. Ele disse: acabei de mandar o vídeo, desculpa aí, estava no treino, não sei o quê, tá bom. Aí eu nem tive tempo de perguntar se ele estava em Caucaia, porque a gente estava na correria aqui e por isso a gente até demorou um pouquinho para entrar no ar. Mas exatamente com a preocupação de ter a versão do Nael, que eu não tinha nem ouvido antes. Eu ouvi agora, junto com todos, essa versão do jogador. Pois é, assim, isso fica na especulação, a gente não sabe realmente se ele acertou ou não. E outro problema é o Icasa realmente está tentando impedir ele de ir para o Guarani, por quê? Né? Aí isso, como você mesmo falou, tem que procurar a diretoria do Icasa. Agora sim, honestamente, eu não vejo nenhum ganho para o Icasa impedir o atleta de disputar a terceira divisão, a não ser que o Icasa tivesse interesse em manter ele para jogar a Fares Lopes. Né? Como ele não vai jogar pelo Icasa Fares Lopes e está negociando com o Caucaia, que vai ser rival do Icasa na própria Fares Lopes, é muito confusa essa história, porque a qualidade do Nael não se discute. Ele para o Icasa, para Fares Lopes, era um baita reforço. E para o Guarani na terceira divisão, ele é candidato a ser o destaque da terceira divisão. Ele era, né? Candidato a destaque da terceira divisão. Então, assim, se o Icasa não tem interesse em prejudicar o Guarani, eu acho que isso até não faz muito sentido, né? Porque, de certa forma, apesar dos dois times serem rivais, o futebol do Icasa e do Guarani caminhando bem, do Cariri, enfim, do Crato, enfim, isso é bom para todos, para o investimento, para a Arena Romeirão, para a ida de torcida, para ter de volta os clássicos, para patrocínios, porque por muitos anos Icasa e Guarani dividiam patrocínios das mesmas empresas apoiando os dois. Enfim, eu não sei como funciona isso hoje. Então, assim, são muitas respostas a serem respondidas, são muitas perguntas a serem respondidas. Mas o Nael, sem dúvida, seria um bom jogador e eu acho que o Guarani ainda tem que se reforçar. Acho, como falei, acho o George e o Guto bons jogadores, mas não fazem a função do Nael. E o Guarani tem que entrar na terceira divisão como protagonista, como o próprio Rominho falou, que é brigando pelo título da Série C. Mas antes de pensar em título, o acesso à segunda divisão do Cearense é obrigação para o torcedor do Guarani, um dos clubes mais tradicionais, o clube mais antigo da região, o segundo clube mais antigo do interior. O Guarani precisa mesmo se reforçar e subir para a Série B, né? É verdade. Boa sorte aí para o Leão do Mercado. Enfim, mais uma polêmica aí envolvendo, enfim, o jogador acaba também tirando, né, disse, ó, não dependeu de mim, foi do Icasa. A gente vai procurar também o Icasa para a gente trazer essa informação e saber que, na verdade, aconteceu por conta dessa saída. Uma coisa é certa, eu acho que seria uma baita de uma contratação para o Guarani, e aí, boa sorte Guarani, sem o Nael, boa sorte o Nael,
se realmente, se confirmar ele no Calcaia. Eu acho que até foi para o Calcaia, ele está treinando, mas confesso uma falha minha. No meio da correria aqui, acabei não perguntando ao Nael, mas enfim, ele treinou já hoje à tarde, então deve ter treinado já na Raposa. Quem está agradecendo é o Washington Luiz, que tem o Nael novamente ao lado dele. Bom, só rapidinho aqui ler algumas mensagens, mandar um abraço para o professor Thalisson, deixando boa noite dele. O Jânio Marque Pinheiro, ele diz: estou em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, grande fã do Antônio Rodrigues, o cearense com 5 equipes na Série A e C do Campeonato Brasileiro e a outra metade brigando pelas 3 vagas na D. Um abraço para o Jânio Marques, seu fã, viu, Antônio Rodrigues? Lá em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. O Júnior Leite também deixando aqui o toque. Eles não seria uma boa, Fares Lopes, dar uma vaga na D e uma vaga na Copa do Brasil? O campeão escolheria uma das vagas e o vice ficaria com a outra. Isso acontece na Copa Paulista, né? Em São Paulo, né? Exato. Isso daria até um atrativo a mais, né? Para os times que disputam a Fares Lopes, né? Já que tem 3 vagas para a Série D do Campeonato Brasileiro, ficaria uma Copa do Brasil, verdade. Uma Copa do Brasil. Muitas vagas no Campeonato Cearense, né? Então talvez pudesse, né? A Federação Cearense pensar nisso aí, seria um atrativo a mais, com certeza. Boa ideia aí. O Jonas deixando aqui, Antônio, excelente comentarista, sempre engrandece o programa. Concordo, Jonas. Inclusive eu quero ele mais vezes aqui, mas bota um boneco danado, você não tem nem ideia. Ele disse, acho que o jogador aí. Antônio, o que você acha do jogador Aloísio, grande atacante que passou pelo São Paulo CRB, dentre outros clubes? O Chulapa, né? Chulapa eu conheci pessoalmente. Você já tomou Danonezinho com Chulapa? Tomei um Danonezinho com Chulapa e o rapaz realmente ele... Gosta, né? Ele gosta. Gosta do Danonezinho, tá certo. O Instagram eu sigo o Chulapa, é uma figuraça, viu? Júnior Leite, Mauro Monstro, parabéns pelo canal, obrigado aqui. Rafael Mangueira, Tony, você não acha que se não fosse a pandemia o Verdão tinha conseguido a vaga em campo? Aquilo que o Antônio falou, né? Foi realmente, mas se tivesse mantido o time, eu também acho que teria facilitado, né, Rafael? Com certeza. Robson Nogueira deixando boa noite, Carlos dos Santos também, Carlos Pereira, o Itinho, rapaz. É o Itinho, meu Itinho, abraço, meu querido. Também grande parceiro, grande Itinho, deixando boa noite aqui para o Guto Vital, convidados, enfim, um abraço. O Franklin diz, Raimundo Wagner hoje é um dos melhores treinadores do estado. Já vinha de um grande trabalho no Floresta, 2 anos agora, outro grande no Atlético Cearense. A Geime Futebolística, parabéns Atlético, valeu. Olha, deixa eu aqui destacar, gostaria de mostrar a foto aqui do Augustinho José dos Santos, primeiro diretor de futebol do time do Barbalha, na Fundação da Raposa Caririense, em 2002. Essa foto do Augustinho já foi este ano, tanto é que a camisa nova do Barbalha, com o novo escudo, o Augustinho, que já vinha há alguns anos sofrendo problemas de saúde, diabético, teve uma perna inclusive amputada e acabou tendo um agravamento na saúde dele nos últimos dias e no domingo pela manhã veio a falecer. E aí a gente deixa aqui os nossos sentimentos de pêsames para toda a família. Era um cara que eu acabei tendo um contato muito grande, tive divergências com o Augustinho, que ele foi presidente da Liga, rapaz, uns 20 anos, e eu era diretor de clube, a gente batia a cabeça do lado, o Augustinho do lado, eu do outro, cada um com os seus interesses, né? O interesse do meu clube, ele com o interesse da Liga. Depois a gente trabalhou na equipe da Rádio Setama de Barbalha, equipe esportiva, e acabou que houve a criação de uma grande amizade com o nosso querido Augustinho. Foi presidente da LDB, foi diretor de futebol do Barbalha, foi presidente do Lions Clube, do Rotary Clube, do Círculo Operário de Barbalha, de Juazeiro, foi capitão do Pau da Bandeira, dos Vicentinos, foi presidente de quase tudo, só faltou ser presidente da República. Era um cara realmente, uma figuraça, foi 6 mandatos vereador do município de Barbalha. Então, um cara realmente muito querido, muito conhecido no município, e a gente acaba lamentando a morte do nosso querido Augustinho. Um abraço a toda a família, o Getúlio, a Adriana, a Márcia, enfim, a toda a família realmente do nosso querido Augustinho José dos Santos, primeiro diretor de futebol da Raposa Caririense. Como amava esse time do Barbalha, o Augustinho. E aqui no finalzinho desse segundo bloco, vamos destacar aqui um fato triste, que foi o jovem de 19 anos, o Luiz Felipe. Luiz Felipe foi destaque do time do Barbalha na vitória da Raposa de virada contra o Icasa, de 3-2, no último jogo da primeira rodada do Campeonato Cearense Sub-20 deste ano. Ele marcou 2 gols, entrou no segundo tempo e marcou 2 gols, 2 belos gols contra a equipe do Icasa. E foi inclusive escolhido pela nossa equipe de transmissão com o troféu Jogador que Arrebenta. Ele foi escolhido o melhor jogador da partida e ganhou o troféu Jogador que Arrebenta. E o jovem, hoje pela manhã, a informação que nós temos, preliminar,
que ele estava com um outro rapaz quando chegaram 2 homens de moto e dispararam vários tiros. Aliás, ele estava de moto e 2 homens a pé vinham e acabaram atirando nele. Estavam numa moto, ele e um outro rapaz. Os 2 foram atingidos e foram socorridos para o Hospital Santo Antônio, em Barbalha. O Luiz Felipe foi destaque, inclusive, aqui no programa Replay, entre os jogadores que deram entrevistas emocionantes, jogadores que disputaram o Campeonato Cearense Sub-20. Eu gostaria de resgatar a entrevista que a jornalista Ana Maria Duarte fez ao Luiz Felipe, entregando inclusive o troféu a ele, e quando ele falava sobre o sonho que ele tinha para o futuro. Vamos acompanhar essa entrevista. Aí vamos entregar aqui o troféu, então, o jogador que arrebenta para o Luiz Felipe. Entrou muito bem, garantiu aí os gols da vitória da Raposa. Parabéns primeiro pelo troféu, tá aqui, é todo seu. Como é que você se sente em ser o melhor jogador da partida? Eu me sinto feliz, né? Graças a Deus, fui abençoado por fazer 2 gols. Só tenho isso a dizer mesmo. E o que você espera, então, para os próximos jogos, para o futuro, para a sua carreira? Um dia eu consegui realizar o sonho de dar uma casa à minha mãe e ajudar quem mais precisa, né? Um dia nós chegamos lá, já estamos lá, né? Agradecer o Barbalha por me apoiar aqui. Só tenho a agradecer a Deus também por tudo, amém. Obrigada, parabéns, tá, Felipe? É uma situação realmente triste a gente ver jovens como Luiz Felipe, que acabam sendo vítimas de violência, não tenho informação do que aconteceu, que teria motivado esse fato, mas a juventude às vezes vem se perdendo com algumas amizades, né, algumas amizades acabam levando essa garotada para caminhos tortuosos, enfim, não se sabe ainda o que aconteceu. Uma pessoa me disse hoje à tarde que ele já antes, né, ele jogava inclusive em uma equipe de futebol amador lá com Gustavo Ferreira de Barros, acho que é o Cariri, se não me engano, e o pessoal já falava que chamava ele para jogar mais bola, para estar mais no grupo, que ele tinha alguns amigos que a galera questionava a forma que esses amigos agiam, enfim, e então já muitas pessoas chegaram a falar para mim hoje à tarde, quando eu procurei saber mais informações sobre isso, né, que era um menino muito querido no meio dos amigos, né, mas que muita gente acabava lá questionando algumas amizades. E a gente vê que quantos e quantos jovens, por conta dessas amizades, acabam sendo influenciadas a enveredar alguns caminhos e que esses caminhos levam para fins tristes. Quantos Luiz Filipes nós teremos, né, teremos que ter para que a gente possa ter uma noção de que a sociedade não é a sociedade que desejamos, que precisamos de políticas públicas para essa juventude, que as famílias devem estar mais perto desses jovens, né, que a gente tem que buscar unir forças, né, porque a gente não pode estar perdendo tantos jovens assim. O Luiz Felipe, eu busquei informação, porque hoje à tarde chegou para a gente aqui que ele teria morrido, mas a assessoria de imprensa do Hospital Santo Antônio, agradeço a minha amiga Monique Feitosa, emitiu uma nota dizendo o seguinte: no último boletim médico, o jovem de 19 anos chegou à unidade de saúde com ferimentos graves e parada cardiorrespiratória. Após reanimação, o paciente foi entubado e segue estável na UTI. A outra vítima, de 18 anos, teve ferimentos leves. Foi atendido e deve ser transferido ainda hoje para o Hospital São Vicente. Então, quem está na UTI é o Luiz Felipe. Nessa confirmação nós tivemos através da assessoria de imprensa do Hospital Santo Antônio. Então, a gente vê uma entrevista como essa e vemos que é um garoto com muitos sonhos, né, e que acaba tendo aí a vida atrapalhada, porque ele poderia estar hoje jogando no Barbalha. Tive informação, inclusive, que a diretoria procurou falar com o Luiz Felipe, não estava conseguindo para agregá-lo ali junto aos jogadores do time profissional que vai disputar a Taça Fares Lopes, que o Jorge Luiz, inclusive, tentou conversar com ele parece que estava trabalhando em Salgueiro, a informação que foi dada, e que o jogador acabou não se integrando ao elenco. E aí hoje a gente vem e é surpreendido com essa informação. É uma situação lamentável, a gente vê uma entrevista como essa, Antônio, e a gente vê um garoto cheio de sonhos. E dá um apertozinho, né, quando ele fala, né, o sonho de dar uma casa para a mãe dele,
e passar por uma situação como essa. Agora, assim, eu não vou entrar no campo de especular o que houve, o que motivou. Só vou desejar, assim, força, né, para ele se recuperar dessa situação e que saia dessa, volte a jogar bola, né? Mostrou talento, né? Sabe jogar, pode ter oportunidade, então vamos torcer para que ele se recupere e consiga realizar esse sonho, né? Dar uma casa para sua mãe, ter um futuro no futebol, se não for no futebol, seja em outro, que a gente sabe que o caminho do futebol também é difícil, né? Não é fácil, nem todo mundo que chega lá consegue, ou quando chega lá se frustra, né? Às vezes enfim, você vislumbra uma coisa e acaba ganhando salário baixo. A maioria dos jogadores brasileiros, acho que tem até um estudo sobre isso, mais de 90% ganham muito pouco, né? Acho próximo do salário mínimo, outros até R$2.000. Então, assim, a realidade do futebol brasileiro não é o que a gente vê com grandes jogadores da Série A. A realidade são essas de jogadores de pequenos clubes. Luiz Felipe, por exemplo, poderia se profissionalizar e ver, e às vezes não é uma realidade daquele glamour, né? Então, assim, às vezes o futebol não é tudo isso, né? Mas talento o brasileiro tem, muitos outros jovens podem sair disso. Eu desejo que ele se recupere, que fique bem, enfim, volte a fazer o que gosta, seja no futebol, seja no que for, e que fique tudo bem com ele, com sua família também. Força, né? Que está passando por isso e torcendo para que ele, nessa luta pela vida, vença, né? É verdade. Menino bom, menino querido, todos os amigos, quem a gente conversa, sempre diz que ele é um menino muito bom, todo mundo gosta dele, tem um talento enorme, e a gente torce demais aqui para que o Luiz Felipe, que o outro rapaz, que eu não sei na verdade quem é, que possa recuperar, estabeleça uma saúde, né, e que possam seguir a vida. E que a polícia identifique, né, quem cometeu este ato criminoso. Lamentavelmente, a gente espera que esses fatos de violência venham a diminuir, né, com o passar do tempo, que a gente tenha paz. A gente vive num mundo já tão cheio de violência. Lamentavelmente, a gente não gostaria de estar trazendo esse tipo de informação aqui, mas foi necessário, tá bom? Então, que Deus abençoe ao Luiz Felipe e também ao outro jovem, que eles possam recuperar a saúde, e que a gente quer ver realmente a Luiz Felipe de volta aos campos, fazendo belos gols, né, realizando o sonho da vida dele, dando a casa para a mãe, enfim, seguindo a vida numa boa e em paz. A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com a entrevista com o Celso Pontes, diretor do time de casa. Ele fala sobre acesso à Série D, foco em Flávio Araújo, e casa quer sim Flávio Araújo para a Taça Fares Lopes. Como é que está a questão da multa do campeonato da CBF, né, que pode trazer aí alguns milhões de reais, algumas dezenas de milhões de reais para o time do Icasa, planejamento já para pensar no Campeonato Brasileiro da Série D, enfim, tem muita coisa para a gente falar sobre o Verdão do Cariri no próximo, terceiro e último bloco. Daqui a pouco a gente volta. Edilan Máquinas, aqui na cidade de Barbalha, Rua do Videl, Centro 177. Você vai encontrar camisas para eventos, camisas promocionais, fardamentos personalizados, fardamentos profissionais e toda linha esportivas e colegiais, brindes em gerais. E olha só, o nosso bordado é computadorizado. Edilan Máquinas, aqui você tem qualidade visual. Espaço de Dança Aline Silva. Venha dançar, treinar e se divertir com a gente. Aulas de alongamento, fit dance, treino, hitbox, balé infantil, K-pop infantil e juvenil, aerodança melhor idade, dança do ventre, atividades circenses e ginga capoeirinha. Matricule-se em uma de nossas turmas através do telefone 996 80 2523. Espaço de Dança Aline Silva, Rua Monsenhor Esmeraldo 429, em Crato. Você é amante do futebol? Eu lhe convido a se inscrever no nosso canal Replay com Tony Souza. Curta e compartilhe. E também para seguir o nosso Instagram. Toda semana, vídeos novos para vocês.
Vamos falar da Icanet, o seu provedor de internet no Cariri, é uma empresa do Cariri que investe aqui no Cariri. A Icanet não está preocupada em vender velocidade, em ganhar dinheiro de forma alguma. Está querendo que você, cliente, tenha um plano de acordo com a sua necessidade. Liga para a Icanet, torne-se também um cliente da Icanet. O telefone e o WhatsApp está aí na tela, 99202-5340, 99202-5340. O site www.icanet.com.br. A Icanet, que cobre todo o município de Barbalha e parte de Juazeiro do Norte. Em breve estará entrando com força no bairro Cidade Universitária. Se liga aí, hein? Icanet, uma empresa do Cariri que investe aqui no Cariri e o melhor atendimento personalizado. Você sabe que às vezes você tem uma empresa ali de internet, dá um problema, aí você tenta entrar em contato com a assistência técnica. Aí, meu amigo, é uma dor de cabeça, chega lá, aperte 3, vai para o 8, vai para o 9, para o 5, parece chamado de bingo. E você não consegue falar com ninguém. Com a Icanet, não. Você tem um contato com a assistência técnica e, às vezes, só na conversa com eles pelo WhatsApp, você consegue em casa você mesmo resolver o problema, sem precisar que uma equipe vá até a sua casa, uma equipe da assistência técnica. Esse atendimento da Icanet é sem igual. Icanet, seu provedor de internet no Cariri, eu sugiro para você, está aqui na tela, telefone, WhatsApp, também o site da Icanet. Uma empresa do Cariri que investe aqui no Cariri. Icanet. Bom, vamos falar do Verdão? Vamos falar do Icasa, que está na Série D do Campeonato Brasileiro de Futebol. O Atlético subiu para a Série C e a vaga que era do Atlético da Série D do ano que vem caiu no colo do Verdão do Cariri. Que bom, né? Festa aqui em Juazeiro do Norte para os torcedores icasianos, mais ainda. Só que aí, depois desse acesso, os torcedores não faltaram a questionamentos. Nas redes sociais, o que eu recebi de pergunta foi uma festa. Tony, e aí, como é que vai ser? E o dinheiro da CBF, quando é que sai? E o Icasa, como é que vai contratar agora para Fares Lopes? É pensando em 2022? Flávio Araújo foi para o Bahia de Feira de Santana, quem vai ser o treinador? E aí, enfim... Essas perguntas a gente acabou fazendo para o diretor do time do Icasa, o Celso Pontes. Entramos em contato com o presidente França está em viagem, e aí o Celso Pontes, que é dirigente do Icasa, que faz parte aí lá de dentro da diretoria do Verdão do Cariri, acabou concedendo uma entrevista hoje pela manhã para Guto Vital e eu, nós fizemos essa entrevista ao vivo para o site Miséria, e a gente vai reproduzir aqui os principais pontos dessa entrevista. Confere aí o que falou Celso Pontes, diretor do futebol do Icasa, sobre todos os pontos que a gente levantou aqui. Porque a gente estava torcendo muito e a responsabilidade aumentou. A nossa responsabilidade, nós dirigentes do Icasa, né? E ver o Icasa voltar ao cenário nacional, mesmo pela Série D, mas tem que voltar pela Série D. Esse trabalho a gente vinha fazendo e, como eu frisei aqui, o Icasa fez 13 pontos e no campeonato no geral, né? O Crato fez 10. Mas como era, só contava os pontos do segundo turno, o Crato entrou, mesmo com 10 pontos, o Icasa com 13, a vaga do Crato com todos os méritos. O regulamento permitia isso, né? Permitia isso. O regulamento eu não estou aqui, né, contestando. E o Atlético Cearense foi para a Série C. Logicamente abriu a vaga. Essa vaga é do Icasa. A gente já vê o torcedor comemorar, que nós, diretores, nós temos que ter uma certa cautela, deixar a coisa acontecer, porque a nossa responsabilidade é de formar um time bom, né? Pensando nessa competição. Mas a responsabilidade também, nós temos agora a Copa Fares Lopes, e pensando na Copa do Brasil de 2022. Então, já pensou, Tony, a gente conseguindo essa vaga? O Icasa vai ter, né, no cenário nacional a Série D e a Copa do Brasil. Esse trabalho já iniciamos, o presidente, junto com o Kleber Lavô e o Zacarias, eles que são mais experientes no departamento de futebol, e nós da diretoria estamos aqui, torcendo para tudo dar certo. Não dá para negar que tinha um icasiano lá dentro, né? Porque o Raimundo Wagner, o Raimundinho, técnico da equipe do Atlético Cearense, tem uma identificação muito grande aqui com o Verdão. Isso, nós temos um carinho muito grande, porque um cidadão de bem, a gente vê o crescimento daquele rapaz, um rapaz humilde, mas trabalhador e corretíssimo. E no futebol tem muita gente correta ainda, e o Raimundinho é um deles. Então, parabéns a ele. Ontem ele mandou um abraço para a torcida, para a diretoria do Icasa, e a gente retorna esse abraço, Raimundinho, para você com muito carinho.
E quem sabe um dia você está por aqui com a gente, né? Essa é a nossa vontade também. Comandando o time no Brasileiro. Claro que essa é a nossa vontade. E eu acho que é a vontade dele, mas a gente tem que fazer cada etapa nesse clube, né? Agora nós estamos pensando, agora é nessa Copa Fares Lopes. E o planejamento, o que muda, Celso? A gente sabe que o técnico Flávio Araújo chegou a receber uma proposta do Icasa, mas aí foi anunciado recentemente pelo Bahia de Feira de Santana, mas aí eu já tive informações de que o Icasa ainda pensa nele para Fares Lopes, porque o Bahia, o Flávio só tem o compromisso para 2022. Então, o foco ainda é Flávio Araújo ou muda algum planejamento para essa Taça Fares Lopes? O foco é Flávio Araújo, com o time formado que ele tem, com 15 jogadores. Esse é o nosso foco. Nós estamos trabalhando nos bastidores, né, para que isso dê certo até quinta-feira. Vamos torcer para que tudo dê certo, que ainda dá tempo de trabalhar. Eu sei que só faltam 2 semanas, mas se você traz um time, uma base boa, um treinador bom, a comissão técnica, e nós já temos aqui um sub-20, que dá para escolher algumas peças para formar esse elenco. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Então, nos bastidores, o foco é esse, e já estão buscando patrocinadores para bancar tanto o Flávio Araújo como essa equipe que vem pronta de 15 jogadores. Tony, a responsabilidade é exatamente essa. Primeiro, o recurso, né? Está sendo trabalhado esse recurso. Nós não vamos ter assim, ser irresponsável de trazer o Flávio com um elenco, com sua comissão técnica e chegar no final do mês. Nós não fazemos isso aqui no Icasa. Então, primeiro o recurso, mas Flávio continua no nosso foco. Nós continuamos o contato. É tanto que o Kleber está lá em Fortaleza, mas nós não podemos aqui garantir para a torcida, né? Nós temos um time do Sub-20, né, muito bom, muito bem treinado pelo seu amigo Marcos Vinícius, viu? É uma revelação já. Se não der, a gente vai. Não queremos, mas se não der, a gente vai para essa Copa Fares Lopes com o Sub-20. Mas já que o foco é Série D, agradecer a vocês, né, que estão voltando aqui e que o Icasa tem essa responsabilidade, né, de fazer tudo, Tony, você já conhece o nosso trabalho, de fazer tudo com os pés no chão. A euforia na torcida e a responsabilidade a diretoria tem que fazer, com muita responsabilidade. A gente sabe, a gente já conversou algumas outras oportunidades com o presidente Francisco Leite Bezerra, o Francisco, que inclusive está viajando, né, no dia de hoje. A gente sabe do compromisso do Kleber, o próprio Zacarias, a gente já conversou com eles em outras oportunidades. O que é que você pode falar sobre o assunto do momento? O acesso à Série D, mas não dá para negar que ali, simultaneamente, o torcedor pensou muito. E essa multa milionária da CBF? Fica nos 52 milhões que estão bloqueados hoje, deve tentar uma negociação em casa, junto à CBF, para ver se esse dinheiro sai logo. O que é que hoje você pode falar de concreto sobre essa situação, Celso? Tony, é assim, o Icasa é de utilidade pública. Nós temos uma torcida grande, nós temos a imprensa, nós temos que dar satisfação a todo mundo. Nós não podemos estar aqui escondendo. Primeiro, você perguntou, 52 milhões a CBF não paga. Não paga. Porque está bloqueado 52 milhões, mas a CBF, a gente sabe que tem quase 1 bi na conta. Então, para ele, 52 milhões, ou faz um acordo, ou então vai rodar muito tempo, isso aí vai à justiça. Ele ainda tem a terceira instância, né? A gente está tentando a todo custo, porque seria sanar o time do Icasa, pagar quem a gente deve, porque a gente tem essa intenção de pagar todos que trabalharam aqui. Né? Negociar, pagar, para a gente ter como trabalhar, Tony. Porque não é fácil, todo dia chega problema, ainda tem muita gente entrando na justiça. Certo? Sabendo do dinheiro que está para entrar, então tem muita gente que está entrando, acionando novamente na justiça, acionando ainda o Icasa na justiça, já que não tinha feito isso antes. Exatamente, e tem que ser um trabalho, e as pessoas perguntam, é muito dinheiro, mas o Icasa deve também muito. Os 52 milhões, vamos esquecer. O que nós queremos, na realidade, se eu posso falar aqui, é fazer um acordo, pagar todos os compromissos do Icasa e sobrar algo para nós fazer esse time estruturado. Que é difícil, é sofrido. Eu já venho passando todas as fases no Icasa, desde o início dos anos 90. Né?
E sempre voltei aqui quando o Icasa precisa. Estou aqui para trabalhar por esse clube, mas com responsabilidade. Eu quero dizer isso aqui porque muita gente disse, não, fulano vai botar não sei quanto no bolso. Isso não existe. O Icasa é formado por 10 pessoas de muita responsabilidade. Eu estou respondendo, Tony, você nem me perguntou esse assunto, mas a gente sabe dos comentários. Tem que acreditar nessa diretoria que está aqui, são de homens de bem. Desde o presidente até o Conselho Deliberativo. E tenho uma certeza, se for feito esse acordo com a CBF, é em prol do Icasa. Nós temos essa responsabilidade. Hoje, o Icasa tem uma meta, digamos, valor X, a gente aceita o acordo. Vocês têm uma meta hoje estabelecida para buscar fazer esse acordo com a CBF? Sim, Tony, nós já temos todos os débitos do Icasa. Né? A gente já fez o levantamento, tem tudo. Em torno de quanto hoje, os débitos totais? Em torno de 19 milhões. Né? Em torno de 19 milhões, esse é o débito, pode chegar, porque já tem gente aí entrando, procurando receber. Né? Então seria muito interessante a gente pagar todo mundo e que sobrasse alguma coisa para o clube. Não é? Hoje, quanto o Icasa aceitaria fazer um acordo com a CBF? Nós não temos números ainda, nós estamos trabalhando, assim, não podia adiantar. E para ser sincero com você, temos, mas eu não queria adiantar, Tony. Nós temos já tudo conversado. Isso é conversado com a diretoria e o Conselho Deliberativo, com os advogados. Então, é uma coisa de muita responsabilidade. Essa viagem do presidente, posso dizer que, de repente, é nessa linha aí, tentar resolver isso aí, Celso? Não, porque lá, eu estou rindo, lá é no Rio, mas o presidente está em Fortaleza. Mas Fortaleza tem a Federação Cearense de Futebol, Mauro Carmelli é muito ligado à CBF, de repente... Tem aquele elo ali, Fortaleza-Rio, Celso. A federação tem ajudado bastante nessa negociação, sem nenhum interesse. Nós temos que, o interesse da federação é que o Icasa volte, né, porque é um time que sempre deu muita alegria, sempre deu muita renda também à federação. A federação tem interesse, né? Vamos acreditar, vamos pensar primeiro em Fortaleza, depois a gente pensa no Rio, depois pensar aqui no Icasa. Esse, eu acredito que, acima de tudo, Deus está vendo e vê que esse clube merece ser reestruturado. Pelo trabalho nosso, pela a dedicação de quem já passou aqui, nós não tiramos os méritos, quem errou, a gente desculpa, quem acertou também, parabéns. E o Icasa é um time novo, reestruturado. Né? Essa reestruturação que nós começamos, Tony, o Icasa estava numa situação muito complicada, reestruturamos fora, extracampo, dentro de campo, as coisas estão fluindo. Então, essa é a nossa alegria hoje. A pessoa no local para botar uma foto do Raimundinho, que ele está merecendo um espaçozinho aqui também no Praxedão, hein, Celso? Merece, Raimundinho merece, viu? Um abraço para ele, eu sei que ele vai nos ouvir. É uma pessoa que a gente tem um carinho muito grande e fica muito, assim, alegre, porque o Raimundinho, ele chegou a um patamar muito bom, como treinador, né? E como pessoa a gente já sabe. Bom, tá aí o Celso Pontes, né? Acabou falando sobre tudo e quando nós estávamos lá, um rapaz, Romildo, lembrei o nome dele. O Romildo chegou lá querendo comprar, acho que eram 6 ou eram 8 camisas do Icasa para mandar para amigos e parentes em Manaus. Diz que ligaram para ele hoje pela manhã, todos empolgados porque o time estava na Série D. Enfim, o Celso acabou respondendo tudo, quis fugir, mas não deu para fugir tão assim não. Pelo que parece, o Francis deve estar em Fortaleza, articulando aí junto com o pessoal, com o Mauro Carmelli, para fazer essa escala lá no Rio e tentar esse acordo milionário aí, Antônio. Pelo que eu entendo, o Icasa quer tomar uma medida que ajude logo, porque assim, a gente tem que entender que as dívidas trabalhistas do Icasa são altas. E, claro, como o próprio Celso diz, a gente não vai entrar no mérito de discutir os erros ou não do passado. Apesar que esses erros do passado têm que ser fundamentais para pensar o futuro, inclusive na gestão dessa indenização. Porque no período que o Icasa mais entrou dinheiro, é de onde vem a época dessas dívidas, quando o Icasa estava na Série B, quando tinha direitos de televisão, quando arrecadava muito com bilheteria, assim, o torcedor era presente, o torcedor do Icasa é presente, não é só um torcedor que faz número, a gente vê pelos números até na segunda divisão,
como antes da pandemia, quando o torcedor do Icasa. Então, assim, naquele momento o Icasa tinha muita fonte de renda e se transformou no que hoje é seu maior problema, que são as dívidas trabalhistas. Hoje o Icasa tinha até recursos para receber, ainda da época que disputou a Série D, que teve um apoio do governo do Estado e que não conseguiu porque não tinha a certidão negativa de débitos, uma coisa que era irrisória, mas o Icasa não conseguia bancar para receber esse recurso, tinha que pagar para receber esse recurso. Então, essas lições vão servir para o Icasa daqui para frente. Agora, o que eu estou entendendo da leitura que o Icasa quer, para o torcedor pensar. O Celso é bem claro, a gente não está atrás dos 50 e tantos milhões que foi o que a Justiça determinou. O Icasa quer um acordo para a CBF, porque se o Icasa for atrás desse valor específico, pode demorar muito, a CBF pode ainda tentar uma terceira instância. É difícil, é muito mais... Está claramente favorável, o Icasa deve vencer essa ação, só que para receber esse recurso pode demorar muito. Então o Icasa tenta um acordo que pode, para receber esse recurso mais fácil, mais rápido, resolver as dívidas trabalhistas. Então quando ele fala de não pensar nesses 50 milhões, claramente o Icasa vai receber abaixo. Inclusive a gente fez uma pesquisa, uma enquete no Instagram do Replay semana passada, esta semana. E no sábado, se eu não me engano, a gente fez uma enquete perguntando se as pessoas eram a favor de esperar os 52 milhões ou de fazer a negociação e receber menos. 60 e poucos % foram a favor de esperar os 52 milhões. Agora, com essa vaga para a Série D do Campeonato Brasileiro, eu vou até fazer uma nova enquete para saber o que é que pensa o torcedor. Porque, segundo o próprio Celso falou aí, as dívidas do Icasa hoje giram em torno de 19 milhões de reais. O detalhe é que essas dívidas hoje são 19 milhões. Há 4 anos, eu até conversava com a gestão anterior, virava em 15. E essas dívidas, elas aumentam na medida que o Icasa não vai pagando. Então, essa história de resolver mais rápido também tem essa preocupação. Só que o Icasa pode, não é entrar esse dinheiro e pagar jogador que está devendo em vara no Rio de Janeiro, outros em vara em Minas Gerais. O Icasa tem dívida em todo o Brasil. Jogadores de todo o Brasil. É entrar em procurar um por um. Icasa tem, eu acho que a diretoria tem noção disso. Tem que procurar. Eu soube que já está até procurando. Já. Exato. Tem que procurar um por um, jogador por jogador, ex-funcionário, um por um, para entrar num acordo. Antônio, aí eu lhe pergunto, e aquele credor que já ganhou na justiça, que tiveram alguns que ganharam, inclusive, a revelia. E esse aí, você acha que vai querer negociar? Não, não. Mas esse aí já é prego batido e porta virada. Se não conseguir, enfim. Mas só nesses acordos, porque qual o interesse para alguém que está devendo? É a mesma coisa do Icasa. Se vai esperar anos e às vezes numa dívida parcelada, ou receber de uma vez um acordo que seja melhor para os dois. E eu acho que muitos vão aderir a isso. E isso já dá uma amortização menor da dívida. O Icasa vai conseguir ter um recurso para ir apostar na estrutura do elenco e tudo mais. Eu espero até que o Icasa faça uma outra situação. Não pense só em estrutura do elenco. Pense em estrutura do clube. Perfeito. O Icasa tem que ter uma academia, o Icasa tem que ter um local de fisiologia, o Icasa tem que pensar numa estrutura. Eu cheguei a dar uma ideia para um dirigente do Icasa em 2011, de bater uma laje ali naquela parte do Praxedão e fazer uma academia em cima. E na época, como o time estava na Série B, com certeza conseguiria numa parceria com uma empresa aí para divulgar a marca na camisa e o cara estruturar lá. Naquela época aconteceria isso. Hoje isso funciona para o Icasa por parcerias. Hoje tem parceria com uma universidade privada que auxilia, dá esse apoio. Claro, o Icasa, como você sugere, tem uma melhor condição. É bom lembrar, o Icasa não estava com categoria de base até o ano passado. Veio ter esse ano no Sub-20. Então é uma coisa que também vai dar estrutura. Tinha a escolinha que encerrou, porque a escolinha não estava funcionando, e você tem que manter o campo do Praxedão, você tem que pagar alguém para manter. Então, assim, hoje o Icasa não, digamos assim, não funciona de forma orgânica. Esse recurso vai entrar para a estrutura, para ter uma condição de ter categoria de base, de captação de jogadores, porque o Cariri tem muitos talentos. Vou citar um cara que tem um olhar absurdo para isso, é o Jorge Luiz. Jorge Luiz é um cara que tem um olhar de captação de talentos muito bom, é tanto que estão no Barbalha.
fazem bons jogos no Barbalha e jogaram com o Guarani muitos jogadores jovens daqui da região. Então o Icasa hoje não tem. E às vezes é mais fácil um jogador ir para outro clube ou até hoje no Ceará, Fortaleza, do que ter essa condição no Icasa. Então esse dinheiro tem que ser trabalhado em vários aspectos. Agora só fechar o raciocínio, é fundamental o Icasa montar um time bom para Fares Lopes, para disputar o título, porque o recurso da Copa do Brasil é um recurso muito bom, que não dá no Cearense. A classificação... Acho que hoje está mais de 600 mil reais, se não me engano. E tratar a Série D de 2022 como prioridade. Tem clubes que desistem da Série D. O Icasa não pode, em hipótese alguma, pensar nisso. Nem que os torcedores cheguem junto, façam... Mas o Icasa tem que ter um time competitivo para a Série D. Não pode fazer como foi o último ano, que o Icasa era figurante. No grupo dele foi patético, né? A última participação do Icasa na Série D. O Icasa tem que priorizar a Série D do ano que vem, porque é uma oportunidade. Aproveitar o Rumeirão, essa volta, essa energia. Ontem eu senti uma energia do torcedor do Icasa fantástica, assim, nas redes sociais. E você também sentiu acompanhando. Então tudo está favorecendo, finalmente, né? O torcedor voltar a sorrir. Só que hoje tem que trabalhar com o Icasa sem o dinheiro da CBF. Não é o Icasa, tem que trabalhar com o Icasa devendo 19 milhões. E não pensando, uma hora vai ver esse dinheiro, não sei o quê, não. Tem que trabalhar com o pé no chão e com a realidade atual, buscando parceiros, patrocinadores, para tirar o Icasa dessa situação. Com certeza, meu querido Antônio. Deixa eu registrar aqui rapidinho, mandar um abraço aqui para o Cícero Gomes de Petrolina, está em Petrolina, um abraço. A Deide está em Fortaleza, pedindo alô, valeu também, um abração. O Paulo Ceará está direto de Tucuruí, no Pará. Um abração também para a galera de Tucuruí. Tem uma galera também que está aqui em Iguatu, Israel Lima com toda a família. Enfim, uma galera boa aí, Rondinelli Menezes, o Ailté Alencar, a Lígia Oliveira, o Maion Luna. Enfim, a galera aqui deixando mensagens, o Tassiano Lima, tá bom? Essa galera toda, a gente manda um abraço bem forte. Estamos chegando aqui ao final do nosso programa, né? Com essa notícia aí do Verdão do Cariri. Você pode acompanhar todo o programa posteriormente, que vai ficar salvo aqui no canal no YouTube. Segue a gente lá no Instagram, que a gente também está sempre trazendo novidades, informações, e aí fica na expectativa se esse dinheiro sai ou não sai, o presidente consegue ou não consegue um acordo. E o Flávio Araújo vem para a Taça Fares Lopes? O Icasa está querendo. Enfim, a gente fica ligadinho aqui no canal, no Instagram, fica também ligado no site Miséria, que a gente pode estar sempre fazendo alguma matéria, novidade para você que acompanha a gente, tá bom? Antônio, obrigado pela presença aqui, tá bom, meu querido? Mais uma vez, obrigado, Tony. É sempre bom estar falando e vamos torcer, né? Para o ano que vem ser melhor para todos. Nesse ano ainda, né? Já que o Leão do Mercado começa a sua trajetória e para estar nesse crescimento, né? Esse ano tem Campo Grande e Guarani na Série C, tem Icasa, Crato e Barbalha na Taça Fares Lopes. Ou seja, tem muito futebol ainda para rolar, viu? Perfeito. Não vai faltar. Tem ano que vem talvez o incremento nacional em Missão Velha. Então o futebol do Cariri já está com uma cara mais diversa, né? É verdade. Isso é bom para todos. Não bote muito boneco não, na outra vez venha mais rápido, tá bom pra gente? Agradecer aqui nos bastidores o Kleber Ferreira e o Guto Vital. Obrigado pela companhia, um abraço bem forte, que Deus abençoe. Obrigado a galera do Miséria, a galera do da Rádio Torcida K, que está sempre acompanhando a gente também, tá bom? Nas redes sociais, enfim, um abraço bem forte. Segunda-feira a gente volta com o programa Replay, a qualquer momento, com nova postagem aqui ou lá no Instagram, tá bom? Se inscreve aqui no canal Replay com Tony Souza, segue a gente também lá no Instagram, tá bom? Que Deus abençoe, um abraço bem forte.